Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais um dia, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Eu trago para você o pão nosso de cada dia, uma palavra de vida. Antes de entrar na palavra, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Dê o seu like, aperta no joinha e compartilhe essa palavra, sendo você também um evangelizador do Reino de Cristo. Esta semana, iremos dar continuidade ao propósito de Deus nesses últimos dias. Despertai-vos, ó igreja! Despertai-vos! Jesus está voltando. Estais preparado? Daniel 5, versículo 13, diz a palavra do Senhor. E então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. O rei Belsazar manda fazer um banquete no reino e convida toda a realeza. Tira dali os utensílios sagrados da casa do Senhor para servir naquele banquete mundano. De repente, aparece uma mão e escreve ali na parede. E o rei ficou assustado, e o reino inteiro apavorado. O rei manda chamar todos os magos, videntes, mas nenhum deles consegue decifrar o que está escrito ali. E a rainha vem até o rei e diz: olha, há no reino um homem cujo espírito do Deus vivo está sobre ti. E o rei mandou chamar Daniel. Daniel chegou com aproximadamente 16 anos na Babilônia. Quando ele tinha mais ou menos 85 anos, é que foi chamado ali pelo rei Belsazar, que lhe fez uma pergunta: És tu o mesmo Daniel? Quando o rei Belsazar lançou essa pergunta a Daniel, ele estava referindo a qualidades morais e espirituais que fizeram Daniel conhecido e respeitado na corte babilônica. Mesmo com o passar dos anos, ainda era a mesma fama de Daniel. Tempo passou no cativeiro e Daniel continuava fiel a Deus, do mesmo jeito em que ele foi capturado e trazido como escravo para o meio daquela nação pecaminosa. Ele não se contaminou. Mas sabe qual foi o segredo? Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia jamais viveu em Daniel. Eu acho que você ainda não entendeu. Presta atenção. Daniel viveu no mundo do pecado, mas o pecado jamais viveu em Daniel. Oh, aleluia! O rei pergunta a Daniel: És tu aquele Daniel? Você conserva a boa fama que um dia teve, Daniel?
Eimaçu, irecalamaçu. Vamos tomar essa pergunta para nós, como vinda da parte de um rei muito mais poderoso, que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Pensa nele agora, perguntando a você assim: és tu aquele de quem um dia viu e se ouviu falar nas escolas dominical, no culto de jovem, no culto de ensino, no círculo de oração, na evangelização, na obra social com a viúva e o órfão, na limpeza, na organização da igreja, no cuidado com as crianças? É você? Ainda há em ti o Espírito do Deus Santo? Ou habita em ti o espírito do crente Reimundo, metade com o rei e metade com o mundo? Como um menino inconstante, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. A esses, meus amados, está reservado a fornalha de fogo ardente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maranata, rima lamaçu e decanta. Ora vem, Senhor Jesus. Você ainda tem a oportunidade. Você ainda, aleluia, está tendo uma chance, lamai de calamaçuia, para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Levanta, aleluia, louvado seja Deus. É a última oportunidade que tu está tendo na face dessa terra. Olha para dentro de si, revê os seus conceitos, aleluia. Começa a tirar fora tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor na tua vida. Torna para mim, ó Israel, e eu tornarei para ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eleva teus olhos ao céu e clama ao Senhor assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o alimento. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa também as nossas falhas, as nossas inconstâncias, meu Deus, as nossas irresponsabilidades. Perdoa. E não nos deixe cair em tentação, na tentação do mundo do pecado, na tentação do egoísmo, na tentação, papai, da fraudulência, na tentação do roubo, na tentação da sonegação. Mas livra-nos, ó Senhor, de todo mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre.